E eu tenho certeza que todos vocês, todos nós, temos uma experiência com um encontro que muda a nossa vida, um encontro que muda o nosso trabalho, um encontro que nos faz, às vezes, mudar de cidade, um encontro que transforma a nossa vida. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra de uma pessoa que também teve um grande encontro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Evangelho de Marcos. Deixa eu botar o óculos, gente, porque sem óculos não rola mais. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no verso 46. Marcos 10, 46. Vamos, abaixa sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu consagro esse momento a Ti, Senhor, e que seja tão somente Tu a falar, Pai. Que eu diminua e que Tu cresças. Espírito Santo de Deus, me usa para falar ao Teu povo, para direcionar o Teu povo. É isso que eu Te peço, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero falar com vocês a respeito de Bartimeu. Bartimeu era um cego que ficava sentado nos portões da cidade de Jericó. Jericó era uma cidade próspera. Jericó era uma cidade que tinha um clima bom. E naquela época, todas as pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência, que não conseguiam realizar os trabalhos cotidianos, essas pessoas ganhavam a vida através da mendicância. E Bartimeu, cego, todos os dias Bartimeu levantava e Bartimeu ficava em uma das portas da cidade de Jericó esmolando. E teve um dia que ele levantou, um dia que ele fez tudo aquilo que ele tinha hábito, um dia que ele tomou seu café, que pegou o seu manto, saiu, e nesse dia Bartimeu teve um encontro que mudou completamente a vida dele, que mudou totalmente o rumo da vida dele. Fala assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Queridos, o contexto desse encontro de Bartimeu com Jesus é Jesus vindo da Galileia, se dirigindo a Jerusalém, e Jesus sabia que ele iria para o martírio. Jesus, nesse momento, nesse caminhar, nessa viagem, Jesus vem ensinando os seus discípulos o que eles precisariam fazer, quais seriam as suas atitudes em razão da partida dele. Ele mais não estaria ali. E é um momento que ele passa a desvendar. A oposição a ele, a oposição dos fariseus a ele, está no seu auge. Os fariseus querem matá-lo de qualquer maneira. E ele vem durante essa viagem pelo caminho, ele começa a desvendar aos seus discípulos quem ele era.
Nós vemos quando nós lemos os evangelhos, nós vemos Jesus sempre dizendo, os demônios, em todos os momentos que nós ouvimos ver, os demônios reconhecem quem ele é. E, no entanto, Jesus, durante todo o teu ministério, ele vira e diz assim, cala a boca, não diz quem eu sou. Fica quieto. Você ouviu? Então fica quieto. Nesse momento, Jesus começa a se desvendar. E o que nos mostra isso é justamente quando Jesus pergunta aos seus discípulos quem ele era. Quem o povo está dizendo quem ele era? E os discípulos respondem dizendo que, uns estavam dizendo que ele era Elias, outros estavam dizendo que ele era João, outros estavam dizendo que ele era um dos profetas. E ele pergunta, quem vocês dizem quem eu sou? E Pedro, de uma forma que eu só posso dizer com o poder do Espírito, Pedro olha para ele e diz, tu és o Cristo. Pedro reconhece Jesus como sendo o Messias esperado. E durante esse processo, durante esse caminho, as coisas foram acontecendo. Jesus não ensinava ninguém na teoria. Jesus ensinava aos seus discípulos na prática. E Jesus começa a mostrar para eles qual é o estilo de vida que se espera de um discípulo. E ele começa esses ensinos, essa ilustração, quando ele vai ao Monte da Transfiguração, e a gente sabe que lá em cima, Pedro, João e Tiago têm uma experiência maravilhosa, e quando eles descem do Monte da Transfiguração, embaixo, Jesus encontra um bate-boca. Jesus encontra uma discussão dos 9 discípulos que ficaram embaixo com os fariseus. E Jesus pergunta para eles assim, o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão discutindo? E um homem vira no meio do caminho e diz para ele assim, olha, eu trouxe aqui o meu filho, que é possuído por um demônio, para te apresentar, mas os seus discípulos, eles não conseguiram expulsar esse demônio. E Jesus vira e diz assim, oh meu Deus, até quando vocês vão depender de mim? A gente já sabe que ele está caminhando para o martírio, então ele já diz, até quando? Até quando? E Jesus pede para chamar aquele menino, e Jesus expulsa o demônio. Quando Jesus expulsa o demônio daquele menino, Jesus vai para casa com os discípulos, e os discípulos perguntam para ele, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus vira e diz, a casta de demônios que só são expulsos através da oração e do jejum. Algumas versões falam jejum, outras versões falam apenas oração. E é nesse momento que Jesus ensina os seus discípulos a necessidade de fé e oração constante. Jesus continua nessa caminhada e ele instrui aos seus discípulos quanto à humildade e a demonstrarem ter um coração de servo. Naquele caminho, Jesus vê os seus discípulos em grande discussão entre si. E ele começa a perguntar, por que vocês estão discutindo? O que vocês estão falando? E os discípulos, num primeiro momento, ficam calados, envergonhados, porque a discussão, diz a palavra, que era para saber quem seria o mais honrado. Quem, naquele reino que Jesus estava prometendo, seria quem sentaria no lado de Jesus. Quem seria o mais honrado? Quem seria o maior entre eles? E Jesus ensina a necessidade de um coração de servo. Mais um tempo, Jesus começa a ensiná-los acerca de aceitar as pessoas, aceitar, agregar as pessoas àquele grupo, acolher as pessoas ao grupo. João diz para ele que tinha um homem, que esse homem estava expulsando demônios em nome de Jesus, né? E que eles haviam repreendido aquele homem, porque aquele homem não fazia parte daquele grupo. E Jesus vira para ele e diz assim, não, se ele está expulsando em meu nome, se ele está falando de mim, se ele está, é porque ele está comigo.
E todos nós, todos vocês, todos seremos honrados na eternidade. Todos aqueles que fizerem a obra, seremos honrados na eternidade. Jesus mostra para os seus discípulos a necessidade do autoexame com relação ao pecado. Todos nós precisamos levantar os nossos espelhos. Eu olho para vocês e eu consigo ver vocês. E vocês me veem, mas se tiver alguma coisa suja no meu vestido, vocês conseguem ver, mas eu não. Eu preciso, para olhar para mim mesma, eu preciso levantar o espelho. Eu preciso de autoconhecimento, eu preciso de autoexame. Eu preciso entender onde há necessidade de transformação dentro do meu coração. E Jesus ensina isso. E Jesus é muito radical com relação ao pecado. A gente vai ver lá em Mateus, Jesus falando o seguinte: se o seu olho direito te faz pecar, arranca o teu olho. Se a sua mão te faz pecar, arranca a mão. Ele é muito rígido com relação ao pecado, com o pecado você não entra no reino dos céus. E Jesus mostra isso. Naquele momento, naquele caminho, naquela entrada naquela cidade, os discípulos estão com medo, os discípulos estão muito tensos. Tudo está acontecendo de uma forma tensa. Eu não sei você, mas normalmente quando contam assim uma história, eu imagino essa história. E eu quero que você imagine a história. Eu quero que você vejam esses homens, sabe, o medo que esses homens sentiam diante da possibilidade de perder o seu mestre, diante da possibilidade de vê-lo morrer. E é nesse pedaço da história que chama mais a nossa atenção. É impressionante como a atenção deles é chamada mais pelo martírio do que pela glória. Porque Jesus não diz a eles só que seria martirizado, mas Jesus diz a eles que também seria glorificado. Jesus também diz a eles que iria Jesus, a palavra, ressurreto, certo? Ressuscitado, obrigada. E que viria no terceiro dia. E esses homens, eles meio que deixam de lado as boas notícias e se prendem às más. Nós temos muitas vezes, eu costumo dizer que o copo da nossa vida, ele está sempre pela metade. Existe o copo meio cheio, existe o copo meio vazio. Nós temos a tendência de olhar sempre para o nosso copo meio vazio. A gente tem sempre a tendência de ver as coisas da pior maneira. A gente nunca se lembra das coisas boas. A gente nunca enxerga para as coisas, muitas vezes, pelo lado bom. A palavra de Deus diz que a nossa esperança, ela está justamente quando nós lembramos de todas as coisas boas que nos aconteceram até agora. Jesus falava de forma até clara sobre a glorificação, sobre a ressurreição. No entanto, aqueles homens só se ligavam no medo e na tensão da morte. Jesus atravessa a cidade e ele sai por um caminho para Jerusalém. E é ali que ele tem o encontro com Bartimeu, o cego. O cego que esmolava para sobreviver, que tinha uma vida de grandes dificuldades. O cego que possivelmente só tinha o manto que ele jogava para fazer a coleta de esmolas. Bartimeu não tinha nada para oferecer a ninguém. No entanto, esse homem, ele nos ensina a sermos verdadeiros discípulos. E é isso que, nesse texto, eu quero compartilhar com vocês alguns ensinamentos que o Senhor colocou no meu coração.
O primeiro ensinamento é que o verdadeiro discípulo, ele clama por Jesus. No verso 47, quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Queridos, a oração é a principal disciplina espiritual que nós devemos ter. E ela é a principal disciplina espiritual, por quê? Porque é ela que nos conduz a uma comunhão com o Senhor. É através da oração, é através da leitura da palavra que nós começamos a ter intimidade com Deus. Nós ouvimos falar do Senhor, mas intimidade nós só temos quando nós lemos a palavra, quando nós oramos. A oração, ela tem o poder de transformar, de nos transformar. É através da oração que o Espírito de Deus, ele nos direciona nas nossas dificuldades. A palavra de Deus fala: no mundo tereis aflição. E é verdade. Nós não vamos passar incólume por esse mundo. O fato de nós sermos cristãos não tira de nós as aflições, não tira de nós os desertos. Não, mas quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós pedimos misericórdia, quando nós falamos com o nosso Deus através do Espírito, Ele nos dá a direção. Ele faz com que a gente minimize o nosso deserto. A oração, nós precisamos ter um momento de conversa com Deus. Nós precisamos ter um momento especial de encontros diários com o Senhor. No entanto, muitas vezes eu escuto as pessoas dizerem assim: eu não consigo orar, eu não tenho tempo. Eu não consigo acordar um pouco mais cedo para ter esse encontro com o Senhor, porque eu estou muito cansado, eu dormi muito tarde. E eu não consigo ter esse horário. Eu não consigo orar. Eu não consigo renunciar a 1 hora de sono para ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Nós precisamos. Eu não sei se você vai precisar renunciar 1 hora do seu sono, mas uma coisa eu sei: você precisa ter um encontro diário. Você precisa ter o seu momento a sós com Deus. A oração e a leitura da palavra tem sido um direcionamento que Deus tem nos dado a essa igreja todos os dias. Muitas são as vezes que desse altar a gente vê o Senhor nos falando para que a gente tenha um momento de oração e de leitura da palavra. Muitas são as vezes que o nosso pastor tem falado sobre isso. Por quê? Porque é através da oração que nós temos um povo transformado, um povo fervoroso, um povo unido, um povo um povo que está pegando fogo. E nós precisamos pegar fogo. Nós precisamos ter verdadeiras labaredas de fogo. As pessoas precisam entrar e ver a manifestação da glória de Deus nesse lugar. E essa manifestação da glória de Deus que tanto cantamos, ela só se dá através das disciplinas que nós temos. E a principal dela, volto a dizer, é a disciplina da oração, é a disciplina da leitura da palavra. É o momento que eu e você conhecemos ao Senhor com grande intimidade. Ele nos fez para nos relacionarmos com Ele. Nós fomos criados para nos relacionarmos com o Senhor. E não há como fazê-lo se nós não tivermos tempo com Ele. Nós não tivemos o nosso momento. Gente, quando a gente sai do nosso TSD, eu não sei você, mas quando eu saio do meu TSD, parece que eu deixei o mundo lá. Eu tenho o meu cantinho, eu tenho um quarto, eu tenho um canto,
E quando usam o meu quarto, gente, se vocês não têm noção, eu fico tão triste quando alguém dorme naquele quarto, que eu falei, meu Deus, tiraram o meu cantinho. Sabe, não é que você precise de um cantinho, é óbvio que você fala com Deus em qualquer lugar, mas ali parece que, sabe, é o meu lugar secreto, é o lugar de encontro com Deus de todos os dias. E a gente precisa disso, é intimidade, é o lugar que você chora, é o lugar que você abre o teu coração, é o lugar que você, sabe, que você esvazia de você o peso de todos os dias. Na semana passada, nós tivemos a conferência da Uniatitude e sobre as Escrituras, né, uma conferência de teologia, e eu falo para vocês... salvem essa data de outubro, e se vocês puderem, vá, porque foi maravilhoso, nós tivemos palavras de homens de Deus, e foi assim fantástico. E um dos pregadores falou a respeito de um dos avivalistas que nos chama a atenção, justamente pela sua prática de oração e jejum. Ele falava sobre Dave Brenninger. Dave, ele era um rapaz de 20 anos quando começa o ministério. Esse rapaz, ele nasce no ano de 1718 nos Estados Unidos. Aos 9 anos de idade, ele perde o seu pai e aos 14 anos ele perde a sua mãe. Ele era neto de um pregador. E quando ele perde a sua mãe e fica completamente órfão, ele começa a se dedicar muito à oração individual e à leitura da palavra. Com 20 anos, ele entra na universidade e ele não consegue completar a universidade. E ele sai, ele ora ardentemente, e ele sai em missão. E a missão de Dave era de evangelizar os índios. E ele vai para as florestas americanas, e ali é onde ele tem... se você lê os diários dele, existe um livro que se chama Heróis da Fé. Heróis da Fé é um livro que fala sobre os avivalistas, e é muito legal. E lá ele fala sobre o diário do Dave. E nesse diário, você vê ele descrevendo todas as experiências marcantes que ele tem com o Senhor através da oração e do jejum. Ele fala de horas a fio em oração para que aqueles homens e mulheres, né, os índios, se convertam. Ele fala de momentos que as tribos se reúnem para festas de feitiçaria, e que são exatamente as horas que ele clama mais ao Senhor, e que o Senhor faz um mover, e essas pessoas acabavam sendo, se convertiam. Esse homem vira uma inspiração para muitos evangelistas. Hoje você vê ele sendo uma inspiração para muitos evangelistas. Esse rapaz, ele era noivo de Jerusa Edwards. Jerusa era filha do Jonathan Edwards, também um grande avivalista à época, e ele termina o seu noivado com Jerusa, porque ele tinha uma saúde muito frágil, e ele sabia que ele já vinha tendo tuberculose, enfim, ele sabia que o tempo dele era um tempo curto, e que ele precisava se dedicar à obra. Então ele renuncia ao noivado, ele renuncia ao casamento. Esse rapaz, ele morre de tuberculose aos 29 anos. E a última frase dele, no seu leito de morte, quando entra uma pessoa no seu quarto, com a Bíblia na mão, ele olha para a pessoa e ele fala assim: ó querido livro, breve hei de vê-lo aberto, os seus mistérios me serão desvendados. Esse homem se torna, como eu falei, um grande exemplo. Eu e você não podemos deixar de sentir a mesma coisa, porque o Espírito está aqui para mim e para você. Ele espera, Jesus espera, nos espera todos os dias para um encontro verdadeiro. Jesus te aguarda com ansiedade para aquele papo que só bons amigos têm, aquele cafezinho especial.
A segunda verdade, o que esse texto nos ensina, que o verdadeiro discípulo, ele tem um coração de servo. A gente vê lá no versículo 48, muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente deve ressaltar nesse texto que não foram os discípulos que repreenderam aquele cego. Quem o repreendeu foi a multidão. E quando essa multidão repreende ao Senhor, ela demonstra uma grande dureza de coração. A multidão, ela estava com Jesus. A multidão acompanhava Jesus. A multidão, por que Jesus iria deixar de dar atenção a ela para dar atenção a um cego que não valia nada? Quantas vezes nós somos essa multidão? Quantas vezes nós vemos pessoas gritando por Jesus, precisando de Jesus, e nós simplesmente falamos, cala a boca, fica quieto. E como que nós fazemos isso? Porque nós realmente dizemos, literalmente, cala a boca, fica quieto? Não. Quando nós nos fechamos em nós mesmos e não permitimos que Jesus seja apresentado. Quando nós, muitas vezes, nos negamos a falar do amor de Jesus. Quando nós, muitas vezes, nos negamos a testemunhar aquilo que Jesus fez por nós. Nós estamos dizendo aqueles tanto de pessoas que gritam por Jesus. Fica quieto. Esse Jesus é só para mim. Ele é só meu, só eu. É para minha família, é para o meu trabalho, é para minha casa. É meu, eu. Para você não. Precisamos ter um coração, pensar e mudar nossas atitudes para nós termos um coração de servo. Nós fomos chamados, queridos, para sermos lavadores de pés. E é o próprio Jesus quem nos dá esse exemplo. Ser lavador de pé é ser humilde. E humilde não é estar focado, pensar pouco de nós mesmos. Não é isso. Ser humilde é quando nós pensamos pouco em nós mesmos. Ser humilde é quando a nossa compaixão, a nossa misericórdia para com o outro, ela é muito maior. Quando nós olhamos para alguém que está realmente precisando de cuidado, e eu não estou falando só de cuidado físico, eu não estou falando só de bolsa, de cesta básica, eu não estou falando de roupa, não estou falando disso não. Eu estou falando de pessoas que precisam muitas vezes apenas de alguém que as escute. E escutar alguém, para nós, é muito difícil. Toda vez que alguém chega perto de nós para contar alguma coisa, a gente vira e diz assim, você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe, você nem deixa a pessoa acabar de falar e diz assim, porque lá em casa aconteceu muito pior. Você não sabe. E a pessoa não consegue falar. Muitas vezes nós precisamos ser apenas ouvidos de alguém, e quando a gente fala em escutar alguém, é de fato escutar, é escutar com atenção, não é escutar pensando que você vai ter que botar a máquina, a roupa para lavar, não é assim, é você dar real atenção à necessidade daquela pessoa, isso é escutar alguém. E muitos de nós não temos tempo para escutar pessoas. Muitos de nós não temos tempo para cuidar de alguém. Porque nós temos a nossa casa. Porque nós temos a nossa família.
porque a nossa, a minha, eu, é importante. Focar, ter um coração de servo, muitas vezes, é pensar em nossas responsabilidades e não no que os outros estão fazendo. Temos a tendência de ficarmos olhando muito para a tarefa do outro e acharmos muitas vezes que o outro tem uma posição mais importante, ele está no ministério mais importante, ele faz alguma coisa que é mais importante. Queridos, o corpo de Cristo, ele não tem partes importantes. Se eu perder o meu dedo mindinho daqui, eu perco o meu equilíbrio. Então não existe nada que é mais importante. No nosso corpo não existe nada. Isso aqui é um conjunto. Isso daqui tem que, todos nós fazemos parte de algo que é importante para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. E qual é o nosso maior objetivo como servos do Senhor? Buscarmos os perdidos lá fora. Fazermos com que essas pessoas possam enxergar o caminho da verdade. Esse tem que ser o nosso maior objetivo. O nosso maior objetivo não é sermos o melhor nem o maior entre nós. Cada um de nós, o Espírito derrama sobre cada um de nós dons para que a igreja possa ser edificada. E nós podemos edificar outros. Portanto, todos somos importantes. Nós somos uma igreja, na nossa igreja, ela vem crescendo. E a gente está muito feliz com isso. O crescimento da nossa igreja é grande. E grande também são as vezes, muitas são as vezes que você já ouviu e vai ouvir desse altar, líderes de ministério pedindo que voluntários para ajudá-los, principalmente quando a gente fala aqui dos ministérios de apoio ao culto. Seja o Ministério de Comunicação, seja o Ministério de Recepção, sempre nós estamos pedindo ajuda das pessoas, pedindo servos. E é verdade, nós precisamos mesmo. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa: nós somos uma igreja em células. E como igreja em células, e com o objetivo de buscarmos os perdidos, nós precisamos muitas vezes de casas. Casas que se abram para que a palavra de Deus seja pregada. Casas que se abram para que o Espírito Santo de Deus possa se manifestar. Casas que se abram para a glória de Deus entrar ali. Casas que se abram para pessoas serem transformadas. Porque são nas nossas células que a manifestação da glória de Deus se faz. São nas nossas células que nós vemos os milagres. São nas nossas células que nós vemos as transformações. E nós precisamos de casas. Quando alguém vira e diz para nós que não pode abrir a sua casa, é o mesmo que dizer para o cego: cala-te, fique quieto. Porque não tem lugar para ele ter o encontro do Senhor. Nós precisamos de pessoas que queiram botar junto com nós a mão no arado e sermos líderes. Sabe o que é ser líder de célula? É ir na frente, é guiar um povo, é cuidar de um povo. E nós precisamos de cuidadores. E sabe quem que foi que nos disse que é dessa necessidade? Sabe quem nos ordenou a sermos essas pessoas? O próprio Jesus. Jesus, quando ele ascende aos céus e ele diz para nós: ide, batiza, discipula, ensina. Ele está dizendo para nós: cuida do teu irmão. Seja lavador de pé como eu fui. Faça o que eu fiz. Se identifique com ele. Cuida, ensina, faz. E é muito interessante porque nós todos aqui acreditamos que Jesus é o próprio Verbo, é o Verbo encarnado, é o Deus na terra. E se o Deus na terra ordenou que você vá, que você discipule, que você ensine, que você batize, e você não faz, você simplesmente desobedece. E se você desobedece, você peca. Pecar é desobedecer. A palavra de Deus fala todo o tempo na desobediência de um povo. E o que acarretou essa desobediência?
Estamos sendo obedientes na grande comissão? Ou simplesmente entendemos que essa grande comissão é para poucos? Queridos, não é. Essa grande comissão é para todos nós. Cuidarmos uns dos outros é uma ordenança do Senhor para nós. O verdadeiro discípulo está sempre pronto para o chamado do Senhor. Terminando essa mensagem, já no fim, indo para o fim, no verso 49 e 50, Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Queridos, nós podemos enxergar. Eu consigo ver na minha cabeça aquele homem, a alegria daquele homem quando Jesus o chamou. Eu consigo sentir a alegria antecipada. Jesus não tinha feito nada com ele ainda. Jesus apenas o chamou. E ele prontamente, ele dá um salto. E desse salto, ele vai ao Senhor. Ele larga tudo. Para ele não se preocupou com o manto, ele não se preocupou com o dinheiro que ele tinha recebido até aquela hora, ele não pediu ninguém para tomar conta, nada disso. Ele apenas levantou e foi. O discípulo de Jesus, ele ouve a voz do seu mestre. E quando o mestre chama, ele atende. E ele atende de imediato. Ele atende rápido, ele levanta rápido, ele pula e ele vai com alegria, ele sorri. Gente, quando Jesus nos chama, seja lá, eu acho que um dos dias mais felizes da minha vida foi o dia que eu me batizei. Foi o dia que eu pude declarar que Jesus era o Senhor da minha vida. A partir desse dia, a minha vida vem se transformando no dia a dia. A partir desse dia, muitas mazelas, muitas coisas dentro de mim, que muitas vezes a gente não quer ver, ou a gente não quer enxergar, ou a gente não quer mudar, muitas coisas dentro de mim foram transformadas. Entregar a minha vida para Jesus foi... não tem palavras. Não tem palavras que possa descrever o que foi aquele dia. Não tem palavras para descrever para vocês o que tem sido caminhar com esse Jesus. O que tem sido ser tocada por esse Espírito. Não tem palavras para dizer para vocês como tem sido maravilhoso ter aceito o chamado de Jesus para cuidar de outras pessoas. O chamado de Jesus para cuidar de outras pessoas tem me transformado. Mais do que eu ser um instrumento de Deus para transformar a vida das pessoas, as pessoas têm sido um instrumento de Deus para transformar a minha vida. Isso tem sido, gente, não tem como descrever para vocês. Eu tenho sido ensinada todos os dias. Eu tenho sido ensinada a ter paciência. Eu tenho sido ensinada a acolher. Eu tenho sido ensinada a olhar mais para o outro. Eu tenho sido ensinada a me preocupar mais com o outro do que comigo mesma. Eu tenho sido ensinada aquilo que é renunciar. Aquilo que é estar disponível para um Deus. Deus escolheu nos usar para mudar pessoas, transformar e fazermos coisas. Deus é soberano e com estalar de dedos, a gente não tem a menor dúvida que Deus poderia converter o mundo. Deus pode curar, sabe, rápido, é só no estalar de dedos. No entanto, Ele escolheu usar homens e mulheres para fazer isso. Ele escolheu que através do relacionamento deles, comigo e com você, nós sejamos o instrumento de Deus para a vida de outros. E esse homem, quando ele ouve, Bartimeu quando ouve a voz, Bartimeu pula de alegria.
Bartimeu vai a esse encontro. Por fim, o verdadeiro discípulo, ele exercita sua fé. Bartimeu não sabia o que ia acontecer. E Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Era tão óbvio. O homem que não enxergava, o homem que não podia trabalhar, o homem que vivia de mendicância, o homem que nem lê a palavra. Esse homem apenas ouvia falar a respeito da lei. Esse homem responde o óbvio: eu quero ver. E Jesus diz para ele: a tua fé te curou, vá. E imediatamente, diz a palavra, imediatamente ele é curado. A palavra nos ensina, tem um homem que eu acho que ele é o maior exemplo de fé. Porque quando a gente fala de fé, a gente está falando de confiança. A gente está falando de entregar na mão de Deus o controle da nossa vida. E o controle, gente, é o controle. O controle não é você deixar de fazer aquilo que você precisa fazer. Mas o controle é deixar com que Deus faça aquilo que Ele precisa fazer. Aquilo que só Ele pode fazer. Vocês estão vendo aqui, na frente de vocês, uma mulher que sempre quis ter o controle da vida. Uma mulher que sempre buscou ser perfeita, porque para ter controle você tem que ser perfeito, porque senão você perde o controle. Uma mulher que muitas vezes é orgulhosa, porque como que se perde o controle das coisas? E nos últimos tempos, a minha oração tem sido para o Senhor, para que o Senhor simplesmente desconstrua. Para que o Senhor possa fazer na minha vida, na minha vida os propósitos dele possam se cumprir. Que na minha vida aquilo que é a minha escolha não seja mais a minha escolha, mas que seja a escolha dele. Porque a escolha dele é boa, perfeita e agradável. A escolha dele é melhor do que a minha. Ele enxerga muito mais do que eu. Eu quero muito pouco e ele tem muito mais para me dar. Aqui na frente de vocês tem uma mulher que está lutando todos os dias em oração para entregar o controle da minha vida na mão do Senhor. Para que Ele faça o que Ele quiser. E a minha inspiração, ela está em Abraão. Abraão era um homem, gente, de 75 anos. Deus nunca havia se manifestado até então. Abraão ouviu uma voz aos 75 anos. Abraão era um homem rico. Abraão era um homem que tinha uma vida estabilizada. Abraão tinha uma família. E ele escuta uma voz. E essa voz diz para ele assim: sai, larga tudo, pega a tua família e vai. E ele vira e diz assim: para onde? Vai, simplesmente vai. E Abraão aos 75 anos vai. Abraão confia naquela voz de uma forma inspiradora. A minha oração é que eu consiga ter a fé de Abraão. Que eu tenha confiança de ouvir a voz e apenas seguir a voz. Que eu tenha confiança de quando o mestre dizer: vem, eu vou. Faz, eu faço. Isso é ser um discípulo de Jesus. Eu espero que nessa noite seja para você uma noite de encontro. Que nessa noite não seja mais um domingo como todos os outros domingos. O domingo que você passa com a família, o domingo que você descansa e o domingo que você vem para a igreja, porque você tem que ir para a igreja. Não, hoje é um dia de encontro com o Senhor. E eu quero te convidar, você, a se levantar. E assim
como Bartimeu fez, você vir até esse altar, e eu quero orar com você, porque você vai ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu te desafio a fazer como Bartimeu, porque Deus está dizendo para você: vem ter um encontro comigo, vem, o que quer que eu te faça. É isso que Deus está falando para você hoje. O que você quer que eu te faça? Faça um desafio a você, irmão. Levanta do teu lugar, vem até o altar e vamos orar juntos, pedindo ao Senhor para que Ele faça o que Ele quer fazer na tua e na minha vida. Desafio feito. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui um povo, Pai. Um povo que vem ao encontro contigo. Deus, nós te pedimos nessa noite, Pai. Fala ao nosso coração. Aquele que precisa entregar a sua vida nas suas mãos e declarar hoje que o Senhor é Senhor e Salvador da vida da pessoa, Pai. Escuta a oração. Escuta a oração do meu irmão. Senhor, em nome de Jesus, cada um aqui tem um pedido para fazer ao Senhor nessa noite. Cada um aqui está dizendo ao Senhor: eu preciso, eu quero ver. Cada um aqui, como Bartimeu, está colocando nas tuas mãos aquilo que precisa, aquilo que quer que o Senhor faça. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, faz o milagre. Espírito Santo de Deus, os corações estão rendidos a Ti hoje. Faz o milagre. Transforma, muda, Pai, muda a vida dos meus irmãos. Transforma corações, Pai, que cegos enxerguem, que surdos ouçam, e que ouçam principalmente a Tua voz, Senhor. Eu clamo, Senhor, nessa noite, para que o Teu poder, a Sua glória, possa se manifestar em cada casa, em cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus.